Uma boa tarde a todos os meus amigos e as minhas amigas, aos meus seguidores que me acompanham, que conhecem o meu trabalho político e sabem a forma de proceder. Se você ainda não é inscrito no canal Conjuntura Política e Econômica, te desafio a assistir pelo menos 2 vídeos. E se você gostar, você se inscreve e aperta os sinos para receber as notificações. Em primeiro lugar, eu quero dar para vocês a minha boa tarde, visando mostrar para vocês uma realidade que é pública e notória, totalmente contrária às pesquisas Datafolha, IPEC, Vox Populi e companhia, e também o Ibope. Jair Messias Bolsonaro, em qualquer local que entra, é sempre bem recebido, aos gritos de mito, em todas as cidades brasileiras. O ex-presidiário de São Bernardo do Campo, que concorre à eleição formando uma aliança de figuras que botaram a cara, mostrando sua real identidade, após o desespero de saberem da força do presidente da República, sequer consegue andar nos grandes centros e até mesmo em seus comícios manipula-se imagem dizendo estar muito cheio, quando na verdade só se vê militantes dentro do contexto. Não se vê uma população mobilizadora apartidária. E a princípio, muitos tentam de alguma forma querer colocar ex-bolsonarianos como os supostos arrependidos. Sendo que vamos colocar uma lógica na realidade. Se a pessoa em algum momento votou no Bolsonaro por revolta ou por rebeldia, ainda que não achando que ele fosse o candidato ideal, por que o ex-presidiário era a solução? Ou melhor ainda, como que uma vez tão forte sendo o ex-presidiário, por que ele não conseguiria transferir a sua massa de apoio ao seu ex-ministro da Educação, considerado o pior prefeito da história de São Paulo, que nunca é líder nas pesquisas para o governo local hoje, que é o senhor Fernando Haddad? Por que ele não recebeu essa força da esquerda progressista na mesma proporção que o ex-presidiário? Muitos tentam dizer que o ex-presidiário é maior do que o PT. Talvez essa narrativa pudesse ser colocada em 2014 pelo fato dele ser melhor nas negociatas do que a rainha das pedaladas fiscais e candidata derrotada ao Senado Federal, que sequer se propôs a vir candidata a alguma coisa nessa eleição. Por esse motivo, existem inúmeras retóricas que são velhas contradições, onde o desespero da esquerda progressista é cada vez mais público e notório, mediante as ações que podemos presenciar com relação aos fatídicos momentos que eles tentam desprestigiar ou contradizer a realidade. Meus amigos e minhas amigas, Jair Messias Bolsonaro hoje obtém uma grande popularidade, um amplo apoio no que se refere à sociedade conservadora apartidária, que encontrou dentro de seu contexto todas as suas formas de extravasar a sua insatisfação com o cenário político. E através desse apoio, você tem visto resultados. Você tem visto um governo que tenta fazer valer a real finalidade de um regime presidencialista de coalizão
buscando alianças sem corrupção, buscando emendas parlamentares para que os deputados que obtêm grandes conhecimentos regionais possam ajudar as prefeituras a investir em obras de infraestrutura e desenvolvimento. Pois para se construir um verdadeiro pacto federativo, se resolve os problemas locais, aonde está o baixo IDH, para dar início aos caminhos do desenvolvimento da nação. Foi por isso que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram o marco legal do saneamento básico, em meio às grandes falácias de governos da esquerda que diziam ter buscado governar pela população mais pobre, permitiram deixar cerca de 52% dos domicílios brasileiros na carência de saneamento básico. E dentre os 48% que têm acesso a saneamento, boa parte foram constituídas entre 1945 até 1985, onde, em 40 anos desse modelo de governo, podemos dizer que em pelo menos 30 anos desses 40 foram governos militares. Governos que buscaram o desenvolvimento econômico, visando dar rumo ao país e o estímulo à indústria nacional. O que a chamada democracia do neopresidencialismo fez? Quebrou a soberania nacional, destruiu a indústria sem pensar nas reais consequências futuras, ou quem sabe já fez de caso pensado, visando abrir as portas para os interesses que concentram o monopólio das grandes riquezas. E com isso, destruíram os valores reais da pátria, elevando o desemprego, a fome, a miséria e se submetendo às relações extra-institucionais, não valorizando os bens mais preciosos que o país poderia colher grandes frutos. Em meio a todo esse contexto, é muito fácil criar narrativas para culpar um governo que logo de imediato, quando assumiu, cortou inúmeras pastas ministeriais, visando reduzir os custos da máquina pública, porque o nosso lema do conservadorismo liberal é menor Estado, mais economia e desenvolvimento, e que logo no começo retomou obras que estavam paradas há muito tempo e mostrou a atratividade do país a nível do mercado financeiro, com valorização das estatais devido ao aumento de 450% dos lucros das mesmas, se comparado aos últimos anos. E com essa política de ajuste fiscal, com o governo cortando na própria carne, sem aumentar impostos, e só não fez a reforma tributária devido ao fato que o então presidente da Câmara e hoje coordenador de campanha do candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, o senhor Rodrigo Maia, sabe, fez barganhas alegando que Jair Bolsonaro tinha que ser mais proativo, onde o proativo que ele tanto desejava era propina, a qual ele estava acostumado a receber de inúmeros outros governos, os quais ele passou, principalmente de Michel Temer, quando ele pegou o mandato tampão de Eduardo Cunha, se elegeu presidente da Câmara e se reelegeu em duas outras ocasiões, buscando brecha no regimento interno da Câmara. E no começo do governo Jair Bolsonaro,
ele buscou, de alguma forma, uma certa aproximação, acreditando que o governo lhe daria uma grande fartura para que ele pudesse comprar os deputados. E quando que nasce a retórica de que o governo se aliou ao Centrão? Nasce ao momento em que o Centrão buscou estar do lado do presidente da República por receio de muitos deputados de perderem suas cadeiras, quando assim pudessem estar tão afastados do governo, perdendo popularidade, uma vez que viram as consequências de todos aqueles que se locupletaram da onda Bolsonaro e depois roeram a corda. Hoje se encontram totalmente despopularizados e despidos de grandes credibilidades. E por esse motivo, o Centrão malandramente buscou, dentro de sua confederação, utilizar a federação. Isso é, os partidos se tornaram independentes das bancadas partidárias e buscam espaço no governo. O que desagrada Renan Calheiros, o que desagrada Eduardo Braga, o que desagrada Randolfo Rodrigues, o que desagrada Omar Aziz, desagrada também Simone Tebet, Soraya Tronic e muitas outras figuras que lá estão na Câmara e no Senado, dizendo que Bolsonaro não está preparado para seguir adiante. O que não está preparado criou metas de superávit primário, pagou mais de 49% do PIB nacional, anualmente falando, em juros da dívida pública. Tem tido responsabilidade para pagar títulos que estão vencendo sem emitir novos títulos, o que explica a estabilidade na taxa de juros, que só é elevada quando há descontrole da inflação. Mediante a pandemia, foram inúmeras ações eficientes para reduzir os problemas de calamidade pública. E hoje o Brasil colhe os frutos de ser um dos países que saiu com mais metas batidas da pandemia, porque o mercado confia no desenvolvimento dessa nação. Isso significa juros cada vez mais lá embaixo nos próximos anos, para que novos empreendimentos sejam instaurados, gerando milhares de empregos, tornando esse país uma nação próspera, independente e soberana, buscando ter sempre superávit com as outras nações, aumentando suas taxas de exportação e criando fundos de investimento atrativo, até mesmo mediante a especulação, pois o adimplemento de obrigações e, acima de tudo, a distribuição de serviços na eficiência cabível ao crescimento da economia, nascem os investimentos estratégicos, que é para atender a demanda de escoamento das grandes produções. Isso se fez em 3 anos e meio, mas é apenas o esboço ainda do que está por vir. O Brasil estava parado. A média de crescimento era quase igual a zero. E hoje existe um crescimento estipulado que não tem limite, porque acabou a farra do dinheiro público. Ele está sendo investido de forma sustentável e estratégica, para que você, brasileiro, não pague a conta
igual você pagou com os governos irresponsáveis que maquiaram as contas públicas e nunca fizeram superávit. Apenas utilizaram as garantias do Tesouro Nacional para criar o estouro da dívida pública, incharam a máquina pública, aumentaram despesas com o funcionalismo, gerando inclusive queda significativa nas receitas, Estado inchado, burocratização, inúmeras tarifas e uma carga fiscal totalmente onerada, que levaram inúmeras empresas a fecharem e outras irem embora do país, fortalecendo somente o corporativismo daqueles que tinham algum tipo de parceria para anualmente pegar recursos no BNDES sem qualquer garantia de restituição, arcando nas mãos das demais classes que faziam a concorrência e queriam a prosperidade de um país que quer o desenvolvimento, de uma nação que atrai investidores, uma nação que busca lucrar através de todas as empresas, criando sempre metas para que as contas fechem na mesma velocidade em que a arrecadação se eleva. Isso que eu tenho para falar, pelo menos por enquanto. Eu te agradeço se você me acompanhou até aqui. O vídeo está indo para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, por favor. Conjuntura política e econômica é igual a conservadorismo liberal. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Bolsonaro 22, no dia 2 de outubro.